partir de agora, Informação e Cidadania, um projeto de extensão da FURB. Boa noite para você ligado aqui no YouTube pelo canal Laboratório de Áudio FURB. Agora são 19 horas e 45 minutos e está começando Informação e Cidadania Entrevista. Esta é uma atividade da disciplina Rádio Jornalismo 2, do curso de jornalismo aqui da universidade. Estamos aqui com Isabela Kremer, Júlia Laurindo, Júlio Machado, Natiele Oliveira e Maria Luísa Kister. Eu sou Thiago Gomes e hoje o tema é luta e ansiedade. Como manter a saúde mental em tempos de pandemia? Para falar sobre o tema hoje, recebemos Diogo Scandolara. Ele é psicólogo, palestrante e professor há 18 anos na FURB. Também graduado em Comunicação Social pela nossa universidade, fez pós-graduação em Mídias Digitais no Instituto Europeu de Design, em Madrid. Mora em Blumenau, é psicanalista, atende um consultório particular e é mestrando em Educação na FURB, onde pesquisa o adoecimento dos professores. Professor Diogo, boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, obrigado pessoal. Boa noite, professor Clóvis, professor Everton Morando. É um prazer retornar ao CCHC. Estou à disposição tanto dos ouvintes como dos alunos para tirar as dúvidas sobre ansiedade, luto, pandemia, etc. Fique à vontade para falar. Bom, então a entrevista será dividida em 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar sobre ansiedade, o segundo sobre o luto, e no terceiro iremos falar sobre como é manter a saúde mental em tempos de crise e isolamento social. Lembrando que você que nos acompanha pode participar aqui pelo chat do YouTube e também pode deixar o seu like no vídeo e se inscrever também aqui no canal. Bom, então boa noite, professor. Eu sou Isabela. Eu queria saber, que com a pandemia, muitas pessoas que já sofriam com ansiedade tiveram seus quadros agravados e muitos que não tinham se deparado com sintomas de ansiedade ainda começaram a perceber os seus efeitos. Quais são as recomendações que os profissionais da saúde dão para as pessoas lidarem com esses diferentes sintomas do dia a dia? Boa noite, Isabela. A ansiedade hoje, ela é talvez um dos transtornos, um dos sintomas que mais está afetando todas as gerações, eu acredito, né? Talvez os adolescentes e os idosos um pouco mais. Mas a ansiedade ela é uma resposta automática do nosso organismo, tá? Ela faz parte do nosso organismo desde sempre. A ansiedade evitou que nós entrássemos em buracos e cavernas, nos atirássemos em cachoeiras e coisa, lá na época das cavernas, por exemplo, né? Mas ela você está andando numa praia, você olha para trás, tem um cachorro correndo bravo, espumando na tua direção. Aquele momento que o organismo responde, isso é ansiedade, né? Ele está preparando o teu organismo para luta ou para fuga, né? Então, tu vai lutar com o cachorro, ou tu vai fugir do cachorro, dando um exemplo bem simples. A mesma coisa quando você faz uma prova, né? Você fica ansioso quando está se preparando para uma batalha, né? Então, quando a gente está muito ansioso, né? O corpo dispara uma série de hormônios que fazem muito mal para o corpo todo, né? O cérebro dispara esses hormônios e gera uma série de circunstâncias e sintomas. Mas o importante é assim, ansiedade num momento como esse é normal, tá? As pessoas estão realmente ansiosas. Qualquer situação de isolamento social, seja qual for, ele vai te deixar mais ansioso, né? Tem que ver o quanto isso... Eu sempre digo assim, quando que tu procura um psiquiatra ou um psicólogo? Quando algo está atrapalhando a tua vida, pessoal ou profissional, né? Tu pode estar fazendo aula, por exemplo, estudando e estar ansioso, né? Agora tem gente que nasce assim, sabe? Tu nasce com um transtorno, outro desenvolve um transtorno na adolescência, na infância. Então, esse momento que tu olha para o cachorro e tu tá mal, né? Que o batimento cardíaco acelera, a pupila dilata para tu enxergar o perigo, né? A pupila dilata também durante o uso de drogas, né? A pupila dilata durante o sexo e traz um traumatismo craniano. Já viram os médicos botarem ali a luz, né? Para ver se a pupila contrai. Mas, enfim, isso tudo é para tu enxergar o perigo e tu reagir de forma muito rápida. Para psicanálise, a ansiedade é querer gozar por antecipação. A gente fala, não um gozo fisiológico, né? Mas sim um gozo que tudo dê certo logo, né? Tu quer que chegue logo o dia da prova, que chegue logo o dia do exame, que tu faça, que aquilo acabe logo. Ou seja, você quer se dar bem por antecipação.
falando de jeito bem senso comum. Mas o isolamento exacerbou tudo isso, né? Então, o medo, né? Tem um medo subjetivo, né? Um medo inconsciente no social, né? O que vai acontecer? Será que eu vou estar aqui? Será que eu vou perder meus pais? Será que isso... Enfim, né? Se tu teve algum doente na família, o teu grau de ansiedade vai ficar gigantesco. Geralmente, como se trata isso? Se trata com terapia e com psicofarmacologia, né? Com medicamentos, vamos falar assim, e com terapia. Vai depender do teu grau de ansiedade e quanto ela está atrapalhando a tua vida. Mas, professor, tem alguma técnica que as pessoas podem adotar no seu dia a dia para tentar amenizar, talvez, um pouco desses sintomas de ansiedade? Tem, assim, ó. Uma das coisas muito importantes é filtrar o excesso de informações que a gente recebe, tá? Isso aí é muito preocupante. Vocês, estudantes de jornalismo, sabem disso, né? Então, dependendo da fonte ainda da informação, você pode ficar desesperado em segundos, né? Isso é muito importante. Então, cuidar com a quantidade de informações, com a fonte das informações que tu recebe, porque muitas são literalmente catastróficas, né? Então, tu fica esperando que logo aconteça alguma coisa muito terrível, e isso por si só já é a ansiedade. Você pode conversar com as pessoas, né? Seja online, seja por telefone, seja por mensagem, mas formas de evitar o isolamento, né? Fazer videoconferências enquanto tu não pode se encontrar, enquanto tu não puder vir para aula, enfim. Terapia, bom, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas terapia ou análise, né? Análise é feita com psicólogo, com psicanalista, desculpa, e terapia é feita com psicólogo. Esportes não tem erro mesmo, tá? É comprovado cientificamente. Eu indico yoga, que é muito bom também, os resultados são comprovados pela ciência, né? O pessoal diz, eu sou muito ansioso para fazer yoga. Depende, tá? Tem vários tipos de yoga, tem yogas mais pesados, né? Tem yogas mais leves. No yoga tu aprende a respirar, tá? Quando a gente está muito ansioso, a nossa respiração é aquela respiração... Eu acredito que o microfone pegue, né? E a gente não percebe. Então, a gente oxigena muito pouco o nosso cérebro, né? E quando a gente está mais calmo, a gente realmente respira, né? Tu enche o pulmão de ar, tu tem um nível de oxigênio maior no cérebro. O yoga te ensina muito bem a fazer isso, tá? Eu indico também artes marciais, né? Jiu-jitsu. Para as mulheres, eu indico muito Krav Maga, porque além de tudo, mexer o corpo, né? Tu aprende a se defender. Né? Krav Maga é uma defesa pessoal, muito boa para mulheres também. Se vocês estiverem sofrendo, vocês ouvintes, ou até quem está aqui presente, se estiverem sofrendo demais, né, busquem acompanhamento tanto psicológico quanto farmacológico, né? Farmacológico é quando a gente diz vai tomar algum medicamento para ficar mais calmo. Só que a psicologia é fundamental porque tu descobre a origem do que te incomoda, né? Então, muitas coisas na pandemia que estavam guardadas, agora vieram à tona, né? Daí, quando vem à tona, a gente não sabe de onde veio. Na psicologia, a gente busca a origem das coisas, né? Professor, naturalmente, né, quando pessoas públicas, principalmente artistas, acabam falecendo, né, a gente vê que existe um luto coletivo, seja nas redes sociais, entre conversas com amigos e colegas. Você sabe explicar por que as pessoas têm esse sentimento de luto e de pesar por pessoas que nem conheceram? Isso é muito interessante. A psicologia comportamental, que não é a minha abordagem, né, ela chama isso de contágio, né, vocês podem, se quiserem procurar depois, é muito interessante. O contágio é como, por exemplo, você vai acompanhando alguém em um velório que você sequer conhece, e daqui a pouco tá todo mundo chorando e tu sente vontade de chorar também, já perceberam isso? Sim. Né? O nome disso é contágio. Então, uma das coisas é isso. Em segundo lugar, eu acho que a mídia faz uma cobertura muito grande, né, então eles usam, né, todos os processos de multimídia, né, a imagem, o som, o roteiro, tudo para deixar aquela situação mais emocionante, obviamente. Em terceiro lugar, eu acho que tu acaba conhecendo a pessoa, sabe? Como, por exemplo, o Paulo Gustavo, né? Quantas vezes, eu sempre gostei do Paulo Gustavo, não sei vocês, mas quantas vezes tu assiste um vídeo daquele cara há muitos anos, por exemplo, né? Antes dele ser tão famoso, tu acaba tendo uma aproximação maior com o teu ídolo, né? Então, tu acaba se sentindo mesmo como se tivesse perdido alguém muito próximo, né? Os adolescentes é muito forte isso, né? Imagina perderem... Eu tenho uma filha de 8 anos e ela é fã do Now United.
né? Então, imagina se acontece alguma coisa com alguém do Now United, ela vai sofrer também, tá? E qual era a tua outra pergunta? Desculpa. Por que as pessoas... Isso. Eu acho que é isso, tá? Tu acaba se sentindo próximo daquela pessoa, né? Tu acaba sofrendo junto com a pessoa, né? Claro, se é alguém desprezível, aquilo passa batido, talvez, para ti, né? O professor recomenda, então, a procura de um psicólogo quando perde alguém tanto de forma bruta ou quanto de uma forma que demore mais, enfim, esse processo? Sim, assim, ó. Se tu tá sofrendo, sim, né? Me pergunto, quando é que tu procura um psicólogo? Quando tu não conseguiu resolver alguma coisa. A psicologia hoje, como é odonto, né? Tu tem uma dor que tu não resolveu sozinho, aí tu vai lá para resolver. Às vezes é uma restauração, é rápido, são algumas sessões. Às vezes é um canal, né? É mais doído, é lento, né? Então tu tem que voltar mais vezes, tem que fazer um processo maior de acompanhamento. Com a psicologia é mais ou menos assim, né? Tu vai, trata alguma questão e vai embora. Depois, quando doer de novo, tu volta, né? Então agora pode ser uma questão relacionada à pandemia, daqui a pouco pode ser o casamento, depois, enfim. Mas tu deve tratar quando tu tá sofrendo, tá? Quando tu não conseguiu resolver aquilo sozinho, seja não passar numa prova da OAB, ou ter um transtorno de ansiedade, né? Ou ter um pensamento suicida, por exemplo, né? A psicologia ela é bem ampla no que ela trabalha, sendo que isso é psicologia clínica, né? Porque a psicologia tem várias vertentes e aplicações, você pode trabalhar no hospital, na área jurídica, enfim, né? Dá tempo para mais alguma pergunta, Thiago? Uhum. Então, com a pandemia do coronavírus, as despedidas, velórios, elas se tornaram mais curtas, né? Então, as pessoas, os familiares tiveram que... Ou, no começo mesmo, não tiveram nenhuma recepção, e agora isso é bem mais curto, né? Como lidar com isso? Tanto... eu fui num velório uma vez do meu avô, e aquilo foi longo, então eu tive esse processo o dia inteiro, fiquei lá, né? Aquele sofrimento que todo mundo sente, e agora com a pandemia... Se tivesse um parente meu que morreu e a despedida tivesse que ser mais curta, talvez eu sofreria mais eu acho, né? Como lidar com isso? Professor, vamos então para um breve debate, o último intervalo, e a gente, na volta, você responde essa pergunta e também a gente aborda o nosso terceiro tema. Lembrando que agora nós estamos com um novo link, então você que nos acompanha pode participar aqui pelo chat e também se inscrever aqui no canal do Laboratório de Áudio FURB. 20h12, 8h12 da noite, estamos de volta aqui no canal do Laboratório de Áudio da FURB com Informação e Cidadania Entrevista. Hoje estamos recebendo o Diogo Scandolara, psicólogo e professor aqui da Universidade Regional de Blumenau. No segundo bloco abordamos sobre o luto. A nossa colega Natiele acabou deixando uma última pergunta que agora será respondida pelo professor Diogo. Natiele, se você puder resumir um pouquinho sua pergunta para a gente dar continuidade nesse bloco. Sim. Professor, como lidar com as despedidas mais curtas agora em velório por conta da pandemia do coronavírus que teve que acontecer essa redução no tempo? Sim, isso nunca é fácil, né? Tens que trabalhar isso de forma rápida, né? Vamos dizer assim, algo que não é rápido, né? De novo, depende de uma série de fatores, né? Como a importância daquela pessoa na tua vida, né? Mas falando de um jeito geral, não é fácil passar pelo processo, mas é passando pelo processo que tu trabalha ele dentro de ti, né? Uma coisa muito importante e interessante e egóica de se pensar é o seguinte: muitas vezes a gente não sofre pela pessoa que está indo, a gente sofre porque como eu vou viver sem aquela pessoa na minha vida, sabe? Egóica nesse sentido, né, de que eu estou sofrendo pela minha permanência sem aquela pessoa, né? Muitas vezes para aquela pessoa, claro, né, eu acredito que ninguém queira chegar ao final da vida, mas o contexto que importa, né? Essa coisa triste. Então, por exemplo, se eu perco um parente aqui em Blumenau numa situação A, é uma coisa. Tu perder naquela catástrofe de Manaus, ou seja, as outras tantas que ocorreram, certamente é outra, né? Então, alguém de uma classe social muito mais elevada, né, vai passar por esse processo, mesmo doído, de uma outra forma, né? Talvez se entupindo de medicamento para dormir, não viver aquilo, né? Enquanto que alguém de uma classe social mais baixa, no outro dia vai ter que trabalhar de novo, porque não vai ter muita história para fazer, né? Então, esses contextos são levados em consideração. Mas eu acho que o mais importante é tu viver
né? Achar a tua forma, que é tua, de se despedir, de acordo com a história que tu viveu com aquela pessoa, né? Seja parente, seja relacionamento, conhecido, enfim. E achar ferramentas e formas simbólicas de se despedir, né? A psicanálise enxerga a vida muito de forma simbólica, né? Portanto, a despedida também deve ser simbólica, né? E, de novo, eu reforço a questão da fé, né? Seja qual for, que daí tu se despede do que tu tá se despedindo, né? Tu tá dando um até logo, é o corpo, é a alma, o espírito, o que tu acredita, né? Dependendo da tua abordagem, né? Então, por aí também é uma forma de tu se sentir até, quem sabe, com um certo alívio, né? De saber que existe a continuidade, que tu pode encontrar essa pessoa depois, né? Eu também não sou um especialista em espiritismo, em catolicismo, enfim, em religiões, né? Mas eu acho que a fé nesse momento ela é muito importante, seja qual for, né? Porque dor não é mensurável, sabe? Dor não pode ser comparada, né? As dores são diferentes e elas têm relação com a vida que as pessoas levam. Tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Imagina. Bom, agora 20 horas e 16 minutos. Agradecer o pessoal também que está nos acompanhando, o Claudio Scott, a Karina Kister e James Dadan também. Você que pode mandar a mensagem aqui pelo chat do YouTube. Professor, então, com o home office e as aulas acontecendo de forma remota, a gente não tem horário fixo de início e fim das atividades. E com isso, muitas pessoas se encontram fazendo seu trabalho fora do horário estipulado ou por longos períodos, até de madrugada, por exemplo. E como equilibrar o alto volume de trabalho de maneira saudável e evitar o burnout, por exemplo? O burnout, ou burnout, né, depende se tu quer falar em inglês ou francês, ele, inclusive, é o tema, o meu tema da minha dissertação é esse, né, por que os professores adoecem. O burnout, ele é um dos transtornos que está muito em alta hoje, não em alta de popularidade, mas sim de afetando os profissionais, né, afeta muito profissionais da área da saúde, professores, né, bombeiros, equipe de enfermagem, policiais, enfim, né. A questão é, não saber dizer não talvez seja um dos maiores problemas, sabe? Aceitar todas as demandas, né? A nossa relação com o outro ela é muito importante. E tanto que esse outro, nos livros de psicanálise, ele é escrito com letra maiúscula, a gente está sempre em relação com o outro, né? E é muito difícil saber dizer não. É difícil até para os amigos dizer não, né? Imagina profissionalmente, onde o não significa, né, algo, e aceitar aquilo também significa algo. Então, a primeira coisa, talvez, para se trabalhar isso é cuidar com as demandas que tu aceita, né? No final das contas, a nossa reclamação vai muito para fora, né? Porque meu chefe, meu pai, minha mãe, meu namorado, quando tu vai para análise, volta para ti, né? Tá, e tu? Não é? Tu esperava o quê? Não foi isso que tu imaginou que fosse acontecer, tal. Então, como administrar o seu tempo, talvez seja uma boa pergunta, né? Evitar aí não é fácil, né? Mas evitar um acúmulo de tarefas, né? O que para muitos acabam procrastinando, né? E daí se sentem piores porque procrastinaram aquilo, né? E vira um ciclo. A ansiedade faz procrastinar, né? Procrastinando fica mais ansioso, né? Vira literalmente uma bola de neve. E a desorganização também ela provoca angústia, né? A angústia não é um termo da comportamental, mas ela é um termo que define muita coisa, né? A angústia é aquela coisa que te corrói todos os dias um pouquinho, mas tu consegue trabalhar, tu consegue conviver com as pessoas, tu consegue comer, mas tem alguma coisa te incomodando, sabe? Essa coisa que tá te incomodando, ela só pode ser tirada daí através da psicologia, né, da psicanálise. Tu não toma um comprimido e desaparece, né? Tu tem que entender. Então, como aceitar as demandas que são dadas pela chefia agora, né? Se tu é um professor, por exemplo, da universidade, tu tá refém de um produtivismo acadêmico, que tu tem que produzir artigos e ter turmas e etc, né? Se tu tá numa fábrica, ou se tu é professor de uma universidade privada, por exemplo, tu tem que ter metas, né? Tem que ter tantos alunos por sala e blá, 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 blá. Esse correr contra o tempo, né?
contra o relógio, né? Que o tempo, ele não é lógico, tá? O tempo, nós medimos o tempo pelo relógio, mas ele não é lógico, né? Algo que aconteceu 20 anos atrás pode te incomodar como ontem, né? Ou tu espera muito que algum evento aconteça, ele passa voando, tu nem percebe. Também o tempo é psíquico, né? Se tu ficar num carro capotado na beira de uma BR durante 1 hora, aquilo vai parecer um dia inteiro. Se estiver chovendo de noite, tu pode nunca mais dirigir, sabe? Então, o que eu quero dizer, enfim, é que não dá para ter tudo, né? Isso é muito importante. Eu repito isso para meus alunos, para meus pacientes. Não dá para ter tudo. E hoje, eu estava falando antes, principalmente para as mulheres, né? Meio que tem que ser tudo. O social te responde com essa demanda, né? Seja super mãe, super amiga, super aluna, super filha, super namorada. Já que a tua mãe e a tua avó não foram, cabe a você ser, porque você agora tem a oportunidade de ser isso. Porque o social te permite ser isso. E delas sofrem, né? Porque não dá para ter tudo, não dá para ser super, né? Não dá para ser 100% em tudo. E se vocês acharem alguém um dia que sabe que tá mentindo, né? Tem até um transtorno, chama normopatia. Olha só, tá tudo normal, sabe? É um anestesiamento da realidade. Como é que tá em casa? Tá, tudo bem. E o trabalho? Não, tudo bem. E o namoro? Tá bem. Quem é assim? Ninguém é assim, tá? Nem quem estuda isso, né? Esses dias a minha mãe falou, tu não pode ficar estressado, tu é psicólogo. Aí eu falei, pô, então vou fazer medicina, vou fazer cardiologia para nunca morrer do coração. Né? Não adianta, tu pode ser psicólogo, pode ser o que for. Aliás, o psicanalista tem que fazer análise, né? O psicólogo clínico tem que fazer terapia para poder falar. Então, tu administrar teu tempo, sendo bem específico, né? Tu administrar teu tempo, tu trabalhar dentro de planejamentos, tá? Tu fazer terapia. Se tu tiver muito mal, tu pode, se não é vergonha, procurar um tratamento farmacológico, né? Tu ir ao médico e falar, estou mal. Os próprios psiquiatras indicam que você faça a terapia, tá? Então, a gente chama de bengala química, um medicamento que vai te deixar mais estável psiquicamente para aguentar a terapia, né? E dependendo da abordagem da terapia, o formato como tu chega às questões são diferentes também, tá? E, na verdade, não tem um livro pronto, né? Não tem o ideal de que isso faça isso que você vai ficar bem. Depende do contexto, né? Esportes, aquilo que eu falei antes também, né? Qualidade de vida, hidratação e etc. Bom, agora 20 horas e 22 minutos, chegamos ao final do nosso terceiro bloco. Vamos para o quarto e último bloco, agradecendo também a Camille Cristine, o Malteso Henrique e a Caroline Schlemper, que estão acompanhando também aqui no YouTube. Lembrando que você pode participar aqui pelo chat. 20 horas e 25 minutos, 8h25 da noite, estamos de volta com Informação e Cidadania Entrevista aqui no Laboratório de Áudio FURB no YouTube. O pessoal participando com a gente, muito obrigado. A Marlete Laurini está mandando excelente conteúdo, mandando parabéns pra gente. Bom, estamos recebendo, lembrando mais uma vez, indo agora para nosso último bloco, professor e psicólogo Diogo Scandolara. Vamos então, meninas, continuar então com o nosso quarto e último bloco. Boa noite, professor. Me chamo Júlia. Tudo bom, Júlia? Boa noite. Então, com a continuidade da vacinação e essa retomada, mesmo que gradual, né, das atividades que tinham parado de ser presenciais por conta da pandemia, está surgindo um fenômeno que está sendo chamado de síndrome da gaiola. Algumas pessoas não se sentem mais confortáveis em voltar a fazer as coisas presencialmente, né? Elas enfrentam crises de ansiedade quando elas têm que lidar com essa situação. E o que explica isso, né? Tem algum grupo que é mais afetado, algum grupo de pessoas? E o que se pode fazer nessa situação? Sim, tem grupos que são mais afetados, os idosos são mais afetados, né? Os pré-adolescentes também, né? Mas isso também depende da classe social, da idade. Vocês entendem quando eu sou obrigado a falar isso, né? Porque senão nós damos respostas muito genéricas e simplistas, né? Obviamente que alguém da classe CD vai passar pelo processo diferente da AB, né? E alguém de 17 vai passar de forma diferente para alguém de 11, né? E vejam num contexto social que alguém lá da comunidade do Rio de Janeiro, que tem a quantidade de pessoas de Blumenau, né? Uma comunidade dessas, né? Como é que é a vida de uma criança dessas? Mas, enfim, é interessante síndrome da gaiola porque a porta da gaiola está aberta, né? E o pássaro não quer voar,
né? Então, por isso a gaiola, não quer sair da gaiola, né? Eu acho que primeiro deve-se a um medo subjetivo, sabe? Um medo instaurado na população em geral, né? Que reflete, por exemplo, numa criança, num adolescente, né? Essa síndrome da gaiola é muito comum entre os pré-adolescentes, né? Já acho que eu falei. E dependendo de como os pais, por exemplo, manejaram essas informações e essa situação durante o início e o desenvolver da pandemia, essa criança ou esse adolescente ficou mais ou menos assustado ou preocupado, né? Então, depende também da quantidade de informações e a fonte das informações que esse sujeito recebeu, depende do medo, né? Um medo de se contaminar, sabe? O que vai trazer isso depois, né? Uma higienização da sociedade, né? Enfim, não vou entrar em outros leques, mas sim, acontece bastante. E depende desses fatores, tá? Não, a princípio, não é um transtorno, né? É um sintoma, né? É diferente, por exemplo, em tu ter um transtorno de depressão, um transtorno depressivo, e tu ter um sintoma depressivo, né? Eu já passei por vários sintomas depressivos e não necessariamente eu tenho depressão, né? Então, lidar com isso, né? Enfim, pode ser também resultado de, aí sim, um transtorno, né? Se eu tenho fobia social, acho que já ouviram falar, né? Eu não consigo sair de casa, né? Tem pessoas que saem de casa, vão até o elevador e voltam engatinhando para dentro de casa, adultos, tá? Não são medos racionais, né? São medos inconscientes. Muitas vezes algo que estava lá guardado, né, já vem à tona, né? Se eu tenho TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Quem tem TOC nessa pandemia, isso foi muito exacerbado, né? Pessoas que lavavam a mão 70 vezes por dia, lavavam as mãos com quiboa, né? Descascavam as mãos até de tanto usar quiboa. Aí você percebe que a sujeira não é física, né? A sujeira, entre aspas, aí ela tá no psiquismo do sujeito, né? Então, quem tem TOC, ou trata, né? Tem que procurar tratar isso através da psicofarmacologia e da psicologia, porque senão isso vai acentuar muito. Não sei se já ouviram falar do TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é a pessoa que é muito ansiosa, se ela ficar muito tempo isolada, obviamente que a ansiedade vai aumentar proporcionalmente ao isolamento, né? Então, daí vem a síndrome da gaiola, né? O que eu quero dizer é que se tu tiver um transtorno que favoreça o teu isolamento, eu vou me fechar cada vez mais dentro da gaiola, né? Se eu sou uma criança de 8 anos e meus pais construíram uma proteção gigantesca em volta de mim, é óbvio que eu vou querer ficar dentro da gaiola, né? Até um tempo atrás, uma amiga minha, ela tinha um filho, acho que era de 1 ano e meio, 2 anos, e cresceu praticamente dentro da pandemia, né? E ela me ligou perguntando, Diogo, ele chora muito agora, até quando vê o vô e a avó, né? Quando ele vê pessoas de máscara. Eu falei, cara, ele ficou muito tempo isolado, né? Ele estava afastado dessas pessoas, ou vou usar um termo aí que também é da psicologia comportamental, ele estava condicionado, né? Condicionamento é isso, né? Se eu ficar literalmente... vocês devem ter visto aquele filme com o Tom Hanks, né? Aquele que ficou perdido numa ilha, lembra? Sim. Náufrago, né? Que quando ele voltou, ele já estava num hotel e não conseguia dormir na cama, né? Ele dormia no chão duro da pedra, porque ele estava condicionado a isso. Isso é um questionamento que eu tenho. Essas crianças que nasceram agora na pandemia e essas que estão até em desenvolvimento, aulas online, o baque disso lá na frente vai ser enorme, sim, então, né? Sim, sim. Não vou dizer que necessariamente vai ser um baque negativo, né? Mas elas cresceram, elas entenderam, conheceram o mundo assim, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoal, uma coisa importante de se falar é o seguinte: sempre que teve algo na história que parou a humanidade, né, a última, talvez, de tanta repercussão mundial foi a Segunda Guerra, quando acabou, teve um boom no social, sabe? Por exemplo, quando terminou, durante a Segunda Guerra, ninguém queria ter filhos, né? Porque como é que tu ia nascer, criar, gestar uma criança num período de destruição? Então as pessoas pararam de ter filhos, né? Quando a guerra acabou, teve um boom aí de crianças nascendo, tanto que vieram os baby boomers, né? Se tu começar a estudar e as gerações, tu vai começar a perceber sobre isso. E teve uma grande valorização
das marcas, por exemplo, dos shoppings, dos mercados, enfim. As pessoas queriam sair, sabe? Queriam viver a vida, queriam comprar, se divertir, ter filhos, fazer planos. Eu acredito que no final da pandemia, isso vai acontecer também, porque geralmente é o que acontece quando acontecem grandes catástrofes mundiais, né? E mais, Darwin estava certo, né? No final das contas, o que melhor se adapta, né? É o que sobrevive, e certamente nós vamos nos adaptar, como foram com tantas outras catástrofes, né, planetárias aí, se for ver durante a história toda, né, na Idade Média e por aí vai, tu vai ver que existiram catástrofes terríveis, né, de morrer 1/3 da idade da Europa, né, ou de alguns países da Europa, aí, por exemplo, como foi a peste negra, né, mas enfim, eu acredito que sim, vai ser um formato diferente, né, não necessariamente ruim, tá? Mas diferente, né? Sim. E certamente muitas das coisas que nós vamos entender ainda sobre os efeitos dessa pandemia, nós vamos entender a médio prazo, né? Até em relação à própria vacinação. Entendi. Obrigada, professor. Para quem estava acostumado a estudar presencialmente, sentiu muita diferença em estudar online, né? As cobranças aumentaram, o trabalho home office, e como manter um equilíbrio mentalmente, como a cabeça fica certinha em tempos de pandemia. Não é fácil, né? Eu acho que para ninguém é fácil, tá? Nem tu sendo um médico, um prefeito, eu digo, tu pode ganhar na Mega Sena amanhã e ser milionário. Só vão mudar os problemas, sabe? Tu nunca mais vai se preocupar com uma conta de telefone, mas tu vai se preocupar com a tua moto, que tu comprou não sei de onde, do Japão, e tá parada no Porto de Santos. Tu só muda o problema. Eu quero dizer que não existe vida gozando o tempo todo, usando um termo psicanalítico aí, né? Sendo feliz o tempo todo. Impossível, né? Nem se tu for um Krishna, né? Tu tem que vender ali os teus incensos, e eles abdicam, creio eu, abdicam de todos os bens materiais, né? A gente fala que tu só não vai precisar mais de ninguém em um único momento da tua vida, na morte. Fora isso, nós precisamos do outro, né? Então, como nós manejamos o outro nessa situação, né? Como nós mandamos para o outro as coisas que são nossas, né? Quando a gente faz análise, a gente aprende muito isso, né? Tu para de jogar para os outros o que é teu, e tu para de pegar dos outros o que não é teu. Sabe? Porque no final das contas nós queremos ser bem vistos, né? Aquela pessoa é uma pessoa legal, isso aqui, que a gente pode contar, blá, blá, blá. Isso acaba nos metendo em, enfim, um monte de problemas. Mas cuidar com os teus sintomas, né? Procurar ajuda quando tu precisar disso. Aprender a respirar, isso é importante, né? Mudar o que tu assiste, o que tu consome, sabe? Saber que tudo bem, não tá tudo bem, como a gente estava falando antes, né? Não tem como dar tudo certo, né? E as pessoas são muito pouco tolerantes à frustração, percebem? Sim. Né? Professor? Depende ainda da idade, tá? A superproteção causa muito desses transtornos depois. Oi? 8h35, 20h35. A gente vai chegando ao final do Informação e Cidadania Entrevista. Gostaria muito de agradecer ao professor, mas também agradecer a toda a nossa equipe também, o Felipe Ehring, o professor Clóvis Reis, o professor Everton Darot, agradecer a todo mundo que participou, no final também o professor Sandro Garça mandando parabéns pra gente, Joyce Cauane também participando. Professor, muito obrigado pela presença, obrigado meninas. Vamos encerrando o Informação e Cidadania, lembrando que ele ficará disponível aqui no YouTube do Laboratório de Áudio FURB. Pessoal, obrigado, se tiverem dúvidas, diogo@furb.br, é bem fácil, tá? E falem, né? Não guardem as coisas, falem, dividem, compartilhem, peçam ajuda se precisar, né? Reforçando o CVV 180, eu acho que é o telefone do CVV, tá? Não, 188, desculpa, cvv.org.br, né? Procurem pelo SUS também, tem atendimento psicológico, a universidade, se você é de outra cidade, as universidades, elas geralmente oferecem atendimento psicológico gratuito para a população, tá? Os planos de saúde também oferecem. Então, tratem as questões psicológicas aí, né? Que a gente tá aí, como eu falei antes, é como odonto, né? A gente trata, depois tu vai e quando doer de novo, tu volta, tá? Então, leiam a respeito, informem-se e não guardem as coisas, porque elas explodem depois
ou no teu corpo ou em comportamento, tá bom? Se tiverem dúvidas aí, todos os meus colegas da psicologia também, tenho certeza que estão disponíveis, assim como os professores aí da FURB, para atender o pessoal, que um dos tripés da universidade é esse, né? Estender a extensão para a comunidade, né? Então, enfim, não vou me tardar mais. Contem com a gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor Cláudio, professor Morano. Obrigado, pessoal do 5º semestre, né? Que coisa boa. Parabéns, tá? Obrigada. Tchau, pessoal. Foi para 37 minutos. Muito obrigado e até mais. Acabamos de apresentar Informação e Cidadania, um projeto de extensão da FURB.